Boa noite a todos. Hoje o nosso Conversa com Cacau será com o Sidão, supervisor de futsal do Orlândia, eleito o quarto melhor técnico do mundo. Boa noite, Biancão, Renata, Gu, Vinícius, boa noite. Plínio, Porunga, boa noite. Fabinho, Zé Menino, boa noite. Toninho. Guardando, boa noite, Zé. Guardando a entrada do Sidão. Boa noite, Ailton. Boa noite, Miltinho. Bandege. Robertão. Sidão entrou. Vou te chamar, Sidão. Solicitação. Zique. Stefano. Tá. Ajeitar a câmera aí, Sidão. Boa noite, Regis. Tá bom boa assim? noite. Tá bom. Não, a câmera, Sidão, está torta, né? Acho que aqui fica Tá de assim? ponta cabeça. Melhor, né? Ah, tá. Não, pra mim, diferente. Ah, tá. Aqui acho que... Pessoal, dá um feedback aí Dá um feedback aí da câmera aí do Sidão. E também a questão do som, se tá bom, por favor. Então, vamos fazer a nossa abertura aqui. Conversa com Cacau, né? Hoje temos o prazer de receber o grande Sidão, né? O grande nome do futsal brasileiro, bicampeão da Liga Nacional de Futsal, eleito uma revista italiana como o quarto melhor técnico do mundo, e hoje atuando como supervisor do Intel, né? Que assim, a história do Intel se confunde a história do Inter se confunde um pouquinho com Orlândia, né? Então a gente vai falar sobre isso também, né, Sidão? Então, boa noite, Sidão, é um prazer estar falando com você, tá? Nós aqui de Botucatu somos admiradores do seu trabalho, de longa data, veio jogar várias vezes aqui, a gente viu você várias vezes dirigindo a equipe principalmente do Inter e Orlândia, né? E uma boa noite e, por favor, faça a sua apresentação. Boa noite, Cacau, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você, né? Se tratando então de Botucatu, uma cidade que, principalmente em outras épocas aí, mais para trás, nós estivemos por várias oportunidades, inclusive eu lembro muito bem de uma final do Paulista do Interior juvenil, há muitos anos atrás. Então realmente é um prazer estar com você e nesse pouco tempo falar um pouco sobre a história que você acabou de falar, que se confunde, né? Intel e Orlândia se dão, acho que a história do futsal lá anda junto. E eu estou aqui à disposição para você, para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta aí, estamos aí inteira disposição de vocês, com muito prazer, é lógico. Claro. Não, obrigado, Sidão. Isso aí, inclusive, essa já é uma das primeiras perguntas. Mas antes da gente falar vamos falar um pouquinho desse quadrangular final juvenil. A gente tinha uma dúvida, hoje eu estive conversando com o Gu, a gente não lembrava se estava participando já em 95 desse quadrangular juvenil, mas esse a gente vai deixar para daqui a pouquinho. Sidão, você foi jogador, como que surgiu isso aí? Como que você foi parar lá no Inter? Você foi jogador antes? Como é que foi isso aí? Olha, Cacau, minha história é um pouco diferente de qualquer profissional, de qualquer treinador de futsal do Brasil. Eu nasci numa fazenda, morei 10 anos numa fazenda, né, não muito longe de Orlândia, né? E fui para Orlândia com 10 anos, né? Meu pai foi a trabalho numa companhia de óleo que até hoje existe na cidade, com outro nome, mas existe. E não conhecia praticamente nada de futsal, nunca tinha visto, né? E já em Orlândia eu fui morar perto de uma quadrinha que hoje ela fica do lado do ginásio de esportes, né? E aí comecei a prestar atenção, mas também não tinha me envolvido.
Na verdade, eu gostava de jogar futebol de campo, na época, né? E cheguei a jogar em equipes da cidade, cheguei até a ter uma passagem pequena pelo Juvenil da Associação Atlético Orlândia na época, que é o time que tinha profissional e que tinha o juvenil também. Mas com 15 para 16 anos eu fui trabalhar num clube, ser office boy num clube esse que era presidido então pelo Vicenzo Expedicato, dono da Intel e presidente do clube. E eu fui para lá trabalhar como office boy. E lá, nessa época, tradicionalmente em janeiro, em julho, tinha campeonatos de futebol de salão adulto, né, de férias, que eles chamavam torneios de férias. E ali, além de começar a conhecer e a gostar, eu comecei a ajudar a organizar os campeonatos, né? E eram muito tradicionais, tinham grandes equipes da cidade, tinha equipes da região que participavam, e ali eu acho que começou a pegar gosto, né? Mas eu continuei jogando no campo, né? Tentava jogar futebol de campo, e quando chegou ali pelos 18, 19 anos, eu já comecei a abandonar a ideia de jogar. Eu não estava muito mais interessado. Eu fui trabalhar num banco, aí jogando pelo banco eu tive uma lesão de tornozelo que me deixou meio assim, que rompeu o ligamento, e na época não tinha como tratar igual trata hoje, né? Sim. Aquilo me deixou meio desanimado, acabava que eu ia jogar, eu sentia muita dor, e eu fui caminhando para outros lados. E nesse meio tempo aí eu fui trabalhar na Intel, no grupo Intel, na empresa Intel, no setor financeiro da empresa, como também auxiliar, office boy também, mas já aí com 18 para 19 anos já, eu fui para o grupo Intel trabalhar no financeiro. E nessa época já, a Intel já tinha lá o clube fundado em 77 para os funcionários. Por isso que o nome do clube até hoje é ADC, Associação Desportiva Classista. E eu, na época, já tinha o clube, e eu tinha uma participação bem efetiva, porque eu gostava muito, e essa mesma equipe já jogava esses torneios de férias que eu acabei de falar. Então, assim, de repente eu estava lá de treinador com 20 anos, dirigindo a equipe da empresa num torneio desse. Sim, né? E já brigando por título, mesmo com 20 para 21 anos. 21 anos. Nessa mesma época aí, 20 anos de treinador, eu entregava camisa pro pessoal, né? E aí, logo nessa sequência aí, teve início a Taça CPTV. A primeira Taça CPTV foi realizada em Ribeirão Preto. E na época, o meu patrão me chamou e falou, olha, eu quero que você cuide da equipe de Orlândia na Taça CPTV. A nossa equipe vai representar a cidade, eu quero que você cuide, né? Eu até lembro que eu perguntei, falou, mas isso não vai atrapalhar meu trabalho? Ele me disse que não iria prejudicar meu trabalho. Ou seja, um mês depois eu estava fora do meu setor e nunca mais consegui voltar. O futebol entrou na veia, né? Não, acabou que sendo assim, ó, eu tinha acabado de já, coincidentemente, nesses torneios de férias aí, eu montei uma equipe adulta e uma juvenil. Os dois chegaram em 2 finais seguidas. Aí veio a Taça EPTV, para experiência para todo mundo, né? A nossa equipe basicamente com funcionários da empresa e mais alguns da cidade. Chegamos à final da primeira Taça EPTV. Na época, uma rivalidade muito grande entre nós e Serrana, aqui na região de Ribeirão Preto. Nas 3 primeiras Taça EPTV, as finais foram Orlândia e Serrana. E aí, foi meio que assim, não sei se foi o acaso, o instinto, nós começamos a pensar assim, ó, primeiro nós montamos a equipe para ganhar a cidade, né? Agora nós tínhamos a obrigação de ganhar a região. E isso foi sendo uma tônica no crescimento da Intel, no meu envolvimento com isso tudo. Nós perdemos a primeira final para a Serrana, na segunda eu montei a equipe, levei um outro treinador de Garapava, na época, o Dengo, para cuidar da equipe, e eu fiquei como supervisor. Nós ganhamos a segunda, perdemos a terceira, mas aí deslanchou, né? Sim. Até mais ou menos ali em 89, a equipe já tinha conquistado um primeiro Paulista do interior, e aí teve uma paralisação em função do patrocínio da Intel a nível de estadual, e nós de novo fomos voltar só em 95 para participar da TV, e mais ainda, já com a estrutura um pouco melhor, somente em 2000 para frente. Então, assim, eu estou praticamente há 35 anos. Há 35 anos, né, que eu estou envolvido com a história.
desde o começo da fundação praticamente até hoje. E depois de 2001, quando eu realmente assumi a equipe como treinador, aí nós tivemos ali a busca, depois por interior, depois a busca pelo estado, depois a Sim, sim. busca por... E aí foi evoluindo normalmente, né? Não, isso nós vamos falar bastante, né, Sidão, sobre isso. Sidão, antes da gente continuar aqui, nós temos os nossos patrocinadores aqui, nossos apoiadores, que é a Lalane Croquetes, que vai oferecer 2 bandejinhas de croquete, e a Esqui Sorvetes e Sobremesas, que vai oferecer uma sobremesa para o pessoal que acertar. A seguinte pergunta, que o Júlio já se adiantou aí, que eu coloquei, fiz a divulgação e o Júlio já se adiantou. O Sidão é bicampeão da Liga Nacional. Contra quem foi o primeiro título conquistado pelo Sidão com o Intel Orlândia? Contra quem foi essa final? Pode ser tanto o nome da equipe como a cidade que ela representava. Ok? Esse foi um jogo histórico. É fácil. Né? Não, é fácil, mas é para ser fácil, né, Sidão? Para a turma acertar, né? Isso aí todo mundo sabe. Eu não posso participar, não? Não, Sidão, quando você vier jogar aqui em Botucatu, o Regis da Lalane vai trazer o croquete direto para você, tá? Vai bem, né? E nós vamos jogar por esses dias, devemos jogar por aí a Liga Paulista. Então. Não, com certeza, é que você não, eu tô brincando. Eu tô brincando, não tô podendo, não. a dieta tá brava, Tá brava, né? Tá. Poxa. Não, viu, Sidão? Então, já que você tocou no assunto, Ladeiro, assim, a gente tem a lembrança, eu acompanhei bastante o meu irmão, que é o Gu, né? Eu acompanhei bastante. Pouco também, né? Jogava pouco também. Tá aí na live o Gu. E que quem dera a gente conseguisse ter pivôs como ele hoje. E mais assim, né? Ele cresceu tanto profissionalmente na vida que ele chegou um momento que ele falou, não vou jogar mais, vou cuidar da minha vida. Eu encontrei com ele ano passado, né? Quando eu fui aí jogar. Então, assim, era uma época muito boa aí de botucatuense, grandes elencos, grandes atletas, e o Gu fez parte dessa história do clube aí da cidade, com certeza. Isso fez mesmo. Então a gente acompanhava bastante, né? E assim, uma curiosidade, né, que nesse campeonato que você citou no começo aí, no Juvenil de 95, o Juvenil do interior de 95, foi um grande campeonato, assim, a gente veio saber depois, né, que a gente não tinha noção da grandeza das equipes, né? E daí foi o quadrangular final aqui com o Tejusa, Botucatu, eu não me lembro se era Intel e Orlândia, eu lembro que a camisa era azul, era azul. Mas era uma camisa azul, eu lembro do a gente usava azul, branco, sim. E aí o primeiro jogo Botucatu contra Associação contra o Intel. E a gente não tinha noção de quem era, como que eram os times, né? Não tinha essa, mas falava Orlândia, né? Falava Orlândia, Batatais. Não tinha o tanto de informação, né, assim, que tem hoje, né? Que tinha o Tejusa, a gente conhecido, em Indaiatuba, né? O Tejusa tinha um nome na época. A rivalidade era grande, né? Rivalidade grande, Botucatu e o Tejusa. E tinha jogado numa das fases de classificação, né? E aí vem esse jogo com Orlândia, né? Com o Intel Orlândia, e foi um sufoco. Foi 3-2 o jogo. Botucatu ganhou 3-2, mas foi assim um... Você estava presente, né? Nesse quadrangular? Você estava como técnico já? Como é que você estava? Eu estava como supervisor. Eu era diretor nesse ano. Às vezes eu fazia as equipes e trazia o treinador também para poder jogar. E aquela equipe era uma boa equipe. Nós tínhamos alguns jogadores aí que depois se tornaram até de renome aí. E na época realmente, e além da minha equipe era ser boa, Botucatu tinha uma bela equipe, Tejusa tinha uma boa equipe, e a outra foi Batatais, se eu não me engano. Né? Batatais era um nível um pouquinho menor. Porque eles não participavam normalmente na época do Campeonato Paulista do Interior, né? Eles jogavam mais a região, aí foi aquele primeiro ano que eles participaram e eles chegaram. Então, assim, o nível era muito bom, né? O nível era muito bom. E assim, qualquer um dos três poderia ganhar o campeonato, tanto é que foi diferença de um gol. Eu lembro que teve esse e teve um outro que foi em Jales também, que nós tivemos e Botucatu também esteve. Sim. Que foi em Jales também, né? Foi, acho que Jales, se eu não me engano, exatamente, foi na sequência. E realmente era muito bonito de se ver o futsal daquela época, a qualidade prevalecia, né? As quadras eram pequenas, a bola era menor e mais pesada, prevalecia muita qualidade do atleta. É óbvio que não tinha a movimentação que se tem hoje, porque as quadras eram menores,
mas o jogo tecnicamente prevalecia muito. A qualidade do atleta era importante demais. E assim, o Botucatuense, na época, fazia grandes elencos, né? E Sim. detalhe, a maioria dos meninos na cidade, né? Da cidade, não, isso é uma coisa uma coisa bem recorrente aqui em Botucatu. Só Era, o Douglas, grande Douglas, acabou de entrar aí na live, Cidão, tá acompanhando a eu tô gente aí, o vendo aí. Douglas da Massa, Douglas. Esse aí é sensacional. É sensacional. Esse é demais, né? Como pessoa, como atleta, agora Sim, como treinador, eu sou fãzaço dele e ele sabe disso. Ele sabe sim. disso. É Não, sensacional esse cara. Douglas é tá, sensacional. tá. Beijão, viu, Douglas? Obrigado aí pelo prestígio, viu? Eu ainda lembro um pouco dele da Gercan ainda, mas Do Gercane. não sou. Eu brinco com ele que eu não sou tão velho assim, então. Não, tá, não, esse, Mas viu, Cidão, o Douglão fez uma live com a gente umas semanas atrás, aí também foi muito bacana ele é saber. sensacional. Um Sensacional. cara muito bacana. Saudade também, Dogão, saudade também. Isso aí. Nós não estamos podendo viajar, né? Meu É. time teve aí em Sorocaba no domingo, no sábado e no domingo, mas por precaução eu não estou viajando. Vou fazer os jogos em casa, estou trabalhando, tô trabalhando em Dracena, mas não dá para arriscar e ficar viajando, então eu não tive aí em Sorocaba no final de semana. Não pude ir lá ver os amigos, né? Saudades também, Dogão. Isso aí. Cidão, só para ver dos assuntos aqui em Botucatu, dos jogos, eu acompanhei 3 jogos aqui, tá? Talvez você não lembre, porque são muitos jogos e tal, mas eu lembro desse do Juvenil, aí veio uma grande equipe uma grande equipe de Orlândia aqui, do Intel, da Intel, foi um jogo aqui 4-4, Botucatu e Intel, e eu lembro nesse jogo tava o Rubinho, né, que jogaram aqui, o Sim, Rubinho e o Tostão, faziam parte sim, do elenco sim. da Intel. Aí eu tava de treinador. Aí eu tava de Treinador, né? treinador. Não, esse eu lembro, foi na quadra de baixo da associação aqui na quadra Sim. menor, passaram Esse aí, apertado aqui, né? se eu não me engano, esse jogo foi ali meados de 2004, 2005, 2004. por aí. Eu Foi por confirmei aí. com o Gu hoje, foi 2004. Exato. Mas jogar em Botucatu sempre foi muito difícil, né? Difícil, né? Não, além aliás, o interior de São Paulo era para quem jogava em casa, os adversários em qualquer situação sofriam muito. O interior de São Paulo era muito forte. Tinha uma tradição de aos sábados à noite a cidade receber as equipes do interior, era uma festa em todas as cidades que tinham equipe de futsal, e Botucatu, então, com a quadra daquele tamanzinho, o público lotava o ginásio, torcia, empurrava, a equipe era boa, então realmente era assim, eu falo que era difícil, mas eu adorava. Quem dera a gente pudesse ter esse interior como nós tínhamos nessa época aí. Exatamente. Era uma coisa gostosa, né? Você vinha, sofria, Muito, mas sensacional. sofria no jogo, mas era uma coisa bacana, né? Não, o Bruno, meu filho, que é o treinador, hoje, quando a gente pega jogo, igual nós jogamos aí em Botucatu ano passado, ele ainda fala, poxa, que saudade de ver esse jogo, porque ele me acompanhava desde pequeno. Ele nasceu em 92, esse quadrangular em 95, ele estava em Botucatu com o time Ah, comigo. Então ele acompanhava bem, ele lembra bem, e ele fala disso até hoje, que realmente é fantástico vivenciar aquilo, né? O interior de São Paulo inteiro praticamente tinha equipe. Então era sim. muito legal e Botucatu era muito bom. Tá? O Miltinho acabou de colocar aí, não sei se você viu, Cidão, finalmente ganharam aqui. uma de nós. Foi um 4-2 também, eu lembro desse jogo também. Tava na hora, né? Tá, Um abraço, Miltinho. Um abraço. Um E abraço. daí eu lembro, daí o terceiro jogo que eu lembro foi um 4-2, foi a volta do Gu aqui para Botucatu. Foi o Fadel, que também está na live, que foi jogador, já se enfrentou como jogador e como treinador. O Fadel era o treinador e foi um jogo que foi 4-2. Sim. O Vinícius, capitão. Vinícius está na live também. Um abraço, Vinícius. Vinícius, capitão, seu capitão aí, capitão da seleção. Esse aí eu não gosto. Esse aí eu não gosto de falar dele, não. Esse aí eu sou suspeito para falar, porque esse cara é sensacional. Olha o queixudo também, Ronaldo aí, um abraço. Ronaldo. O Vinícius é sensacional, cara. Ele e o irmão dele, como atletas, como profissional. Eu tive o prazer e a honra de poder trabalhar com ele em 2011, 12, 13. Não, desculpa, 11 não. Desculpa. 12, 13, 14, né?
Então foi sensacional. As experiências que eu guardo do Vini são espetaculares. Realmente, e agora eu sei, vivi de perto por que ele representa tanto o futsal brasileiro. Certo. Não, isso é, assim, Cidão, tive o prazer também de conhecer o Vinícius e o Lenísio lá na época que o Gu foi para o IMPRO em 97. Né, eles moravam lá no apartamentinho, lá, humildade em pessoa, craque de bola, e pessoas extremamente humildes e merecem todo o sucesso que tiveram aí na carreira. Parabéns, viu, Vinícius? E obrigado pela sua presença aí para prestigiar a nossa conversa aí. Eu sempre falo que os dois irmãos aí eles não são do meio do futsal, eles são anormais, né? Sim. Antes de atleta, como pessoas, eles são sensacionais. Sim. Não, e a gente viu. O berço do papai ali foi sensacional. Foi sensacional, com certeza. E eu tive a honra de poder trabalhar, não consegui trabalhar com o Lenísio, eu tive a honra de trabalhar com ele. Sim. E eles, a gente acompanhou um time com certeza foi no Corinthians de Araçatuba, o juvenil do Corinthians de Araçatuba. Apanhei muito desse povo aí, Cacau. Então, não, veio aqui e meteu 17-2 na associação, que eu falei, meu Deus do céu, esses caras aí são de outro planeta, não dá. Eu apanhava demais deles. Toda vez que encontrava, apanhava, não tinha jeito. Sim, não, isso aí mesmo, Douglas, são de outro planeta os dois. Abração mesmo, obrigado, é uma honra ter vocês aí acompanhando a gente, viu? Ter você aí, viu, Vinícius? Cidão, continuando, teve como que, assim, para Orlândia, uma cidade, vamos falar assim, uma cidade pequena, vamos falar pequena, né? A gente vê, assim, um outro exemplo também, a gente vê Carlos Barbosa também, que é uma cidade lá do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, que tem a fábrica lá que patrocina. Como que é pro pessoal da cidade lá de Orlândia ter um time nesse nível aí, que chegou a ser bicampeão da Liga Nacional, ter o Falcão e o Vinícius jogando na equipe? Como que é para a cidade aí? Você que você não é nascido lá, né? Você não é nascido lá, né? Mas você foi novinho, né? Sim. Eu nasci numa fazenda, fui registrado na cidade vizinha, São Joaquim da Barra, que é 15 quilômetros de Orlândia. Agora há pouco tempo eu fui agraciado com o título de cidadão orlandino, que para mim é um orgulho. E assim, eu acho que as cidades como essas aí, desse porte, né? Orlândia tem 40 mil habitantes. Barbosa eu não lembro bem, mas acho que é metade. Eu acho que para a cidade é o máximo que a cidade pode ter. Porque o que uma cidade de 40 mil habitantes vai pensar de competição a nível mundial como nós chegamos, a nível nacional? Então, para a cidade, aquilo ali sempre foi o máximo. Para a cidade sempre foi assim, sei, não dá para definir assim numa palavra, mas a cidade vivia um sonho, vivia aquilo tudo, né? Porque nós começamos desde lá de trás. Em 2001, nós começamos a participar do Polo do Interior e do Estadual Série Ouro na época, sempre com os pés no chão, sempre traçando metas a cada ano, as evoluções foram acontecendo, até chegar esses 4 anos aí, que foi 2012, 13, 14 e 15, que foram 4 finais seguidas, sendo os títulos vindo em 2012, 2013. Então, para a cidade desse porte, foi o máximo do nível, a nível de competição nacional. Nós tivemos lá alguns outros atletas que destacaram a nível nacional. Hoje tem o Thiago Paulino, que está aí na live participando, que é um campeão paraolímpico da NTL. Tivemos lá a Solange Castro, que fez parte da Seleção Brasileira de Basquete Feminina. O filho dela hoje é goleiro de futebol profissional, está em Portugal. O Neemes Mukuyuti, que foi durante vários anos campeão de atletismo. Entre outros profissionais, né? O Alex, que foi jogador do basquete americano. Então nós tivemos ali atletas individualmente, mas coletivamente, como é que uma cidade de 40 mil habitantes vai viver esse sonho que nós vivemos? Sim. Então são poucas cidades que teve isso, né, que tem isso, e as cidades pequenas, quando conseguem, desde que tenha um patrocinador suficiente para poder fazer com essa qualidade, ela acaba tendo mais força até que uma cidade grande, porque ela acaba envolvendo de uma forma geral, como aconteceu em Orlândia, acontece em Carlos Barbosa, aconteceu esses 2 últimos anos em Pato Branco, e por aí vai, né? Então, realmente, o torcedor, a cidade, veste a camisa, é um orgulho muito grande para eles terem uma equipe tão representativa como foi o nosso caso. Sim. E assim, é uma coisa que, assim, vou confessar que eu, como botucatuense, eu tenho ciúme disso, porque eu acho que aqui a gente tinha um potencial para isso, e infelizmente não tivemos uma empresa ou algumas pessoas com a cabeça
voltada para isso, que era um filão que Botucatu poderia ter entrado e poderia também Sim, ser mais uma potência, né? com certeza. Apesar de Revelou ter grandes tido atletas. grandes atletas, né, que passaram por aqui, se a gente montar um time só de pessoas que nascidas e que jogaram aqui em Botucatu, Ah, dá um uma senhor seleção. time, dá uma seleção, né? Então, Dá uma seleção. mas assim, infelizmente a gente não teve essa questão como Orlândia, Carlos Barbosa e o Pato Mas, Branco, como você Cacau, bem citou. o esporte como o futsal, de maneira geral, no Brasil, você pode perceber, ele vive de abnegados, né? Você pega ali Exatamente. O Coque de Ribeirão no basquete. Dá um exemplo. Ele foi campeão de tudo enquanto teve um patrocinador abnegado que gostava e colocou dinheiro. Em Orlândia é a mesma coisa, em Carlos Barbosa é a mesma coisa. O basquete de Franca demorou para eles se sustentarem e não depender de patrocínio de um ou de outro. Hoje ele tem lá um pouco mais de respaldo, mas mesmo assim depende de empresas. Ou seja, o nosso esporte, que a gente considera como amador, ele vive ainda de pessoas abnegadas que patrocinam as equipes. Isso é de forma geral. Se você pegar Pato Branco lá, que é o bicampeão atual da Liga Nacional, é um pool de empresários, né, que se juntaram e resolveram investir. E é assim que funciona. Se você pegar a Liga Nacional no seu retrospecto, desde a sua fundação, desde a primeira, hoje nós estamos na 25ª, todas as equipes que venceram, por trás desses títulos existiam grandes investimentos, sempre tiveram grandes investimentos, e atrás dos grandes investimentos, abnegados. Então você está aí, Orlândia, Pato Branco, Jaraguá do Sul quando era Malve, Carlos Barbosa quando é agora, que é a Tramontina, Tramontina. e por aí vai. A Ubra quando É. era Ubra, e por aí vai. Teve o Atlético, que era um clube, mas quem patrocinava era o Pax Minas. Pax de Então, Minas. por aí vai. A gente vive de pessoas abnegadas, apaixonadas pela modalidade. Isso acontece no futsal, acontece no basquete, acontece no vôlei. E o brasileiro, infelizmente, é assim. A gente não faz do esporte uma educação de berço, por exemplo, como tem em países desenvolvidos que cria, igual nos Estados Unidos, o basquete vem lá de baixo, o futebol americano vem lá de baixo, e vive, às vezes, o aprendizado vem nas faculdades, nas escolas. Ah, chegou lá em cima, precisa de patrocínio? Sim. Só que a base dele, a base estrutural do atleta, esportivo, vem de baixo. No nosso Sim. caso, não é assim. Não é assim. E aqui o pessoal tem bem lembrado aqui da equipe de Garça, né? Porque enquanto teve a RCG lá, assim, não chegou Sim, a conquistar claro, título, mas montou uma senhora equipe, sim, sim. construiu um ginásio, né? Um belo ginásio lá. Inclusive, voltando aí, Sidão, você chegou a trabalhar lá em Garça um tempo, né? Foi o único ano que eu saí fora de Orlândia. E como é que foi lá? Olha, assim, na verdade aconteceu assim, ó. Eu comecei a ter intercâmbio no Japão em 2005 e eu tive uma proposta do Japão para ir para o Japão. Cheguei a assinar contrato e eu ia para o Japão, tá? E me desliguei da Intel por outro motivo, não tinha a ver com essa proposta, mas eu ia para o Japão, tá? Só que a minha proposta para o Japão é que eu iria, mas queria levar minha família. Eu tinha o Sim, Bruno, tenho a minha filha Marina, minha esposa, eu queria que a minha esposa fosse, para que nós pudéssemos, estando lá, que eles pudessem aprender um pouco da cultura, a educação de lá. Só que nesse meio tempo, a documentação minha saiu e a deles não. Então, mediante essa situação, eu resolvi não ir. E aí eu fui procurado pelo presidente da ECG, o senhor Roberto, né, que me fez uma proposta porque ele pretendia fazer. Ele já tinha um bom trabalho a nível de interior, a nível de região, mas ele queria um algo mais, né? Me fez a proposta e eu acabei indo para a Garça, né? Primeiro ano a gente conseguiu fazer um bom trabalho, comecei fazendo algumas alterações a nível de estrutura, conseguimos fazer um bom trabalho, chegamos nas semifinais do estadual Série Ouro, né? Nós jogamos contra o Banespa na época, que era o melhor time que tinha no estado de São Paulo, perdemos em São Paulo, fizemos um bom jogo na volta, mas não conseguimos vencer. Fomos bem no Paulista do Interior, na época tinha Garça, Santa Fé, a própria Orlândia, e chegamos também até as semifinais. Na época ganhamos uma taça, eu não lembro bem mais se era taça SBT, Record ou PTV, no final do ano, e fizemos uma boa campanha. Tá? Quando, no ano seguinte, isso foi em 2007, eu tive uma conversa amigável com o meu amigo Rubens, do Rubinho, que era dirigente, presidente do Banespa. E o Banespa, na época, iria parar. Ele não ia continuar mais investindo no futsal.
E aí, o Baneta tinha uma franquia da Liga Nacional. Ele me procurou e me fez a proposta que, se eu quisesse, o Baneta cederia a franquia para o RCG Garça participar da Liga Nacional. E eu lembro que eu saí de Garça, fui reunir com eles lá em São Bernardo, quando dos Jogos Abertos, para poder acertar isso. Só depois eu levei o assunto ao presidente do RCG, mas foi tudo muito rápido e tudo muito bem aceito. Só que detalhe, nós não tínhamos o ginásio ainda. Então nós não tínhamos ainda a estrutura adequada para poder estar numa Liga Nacional. Mas tudo bem, começamos a treinar em Marília, lá na DPM, né, da Polícia Militar lá, mandar os jogos lá. Só que aí a gente comprometia treinamento, porque a gente não tinha o local adequado para treinar. Então as dificuldades aumentaram. E aí no começo da competição já, eu lembro bem que a equipe teve várias lesões. E aí os resultados não vieram. E aí eu acabei me desligando, fizemos um acordo, eu acabei me desligando. Eles levaram um outro treinador, acho que na época foi o Tuca, se eu não me engano. E aí eu voltei para Orlândia, passou alguns meses, já estava voltando para a Intel, mas eu voltei como supervisor na época. O Fabinho Gomes estava de treinador e permaneceu. E inclusive a final do interior daquele ano foi entre RCG Garça e Intel, que o RCG Garça ganhou na época, jogando até em Orlândia. Mas assim, foi uma passagem de muito aprendizado, porque eu nunca tinha saído de Orlândia, né? Desde quando a fundação, lá em 85 até então, só trabalhando em Orlândia. Aprendi, às vezes, pelo lado ruim do esporte, como é que as coisas funcionavam, mas foi muito bom, para poder aprender foi muito bom. E assim, só lamentei porque o RCG Garça caminhava bem, aí construiu o ginásio, começou a aparecer no cenário nacional, o Banespa permaneceu lá com a franquia, mas logo depois, até hoje eu não sei bem qual foi a história, eles acabaram não continuando, e nós perdemos uma grande força no interior de São Paulo, que nunca mais voltou. É uma cidade também que era apaixonada, que gostava, mas a gente sempre acaba tirando frutos de lá, sempre é interessante. Sim. Não, assim, então essa foi a sua passagem fora de Orlândia, né? Fora do Império, foi essa sua passagem Garça, que mas vale como experiência, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que você faz serve de experiência, né? Tudo. Com certeza. Foi um amadurecimento muito bom. Sim. Pessoal, só como a audiência é rotativa, né? Vai entrando, saindo pessoal aí, né? Para você participar do sorteio dos nossos brindes, é só responder contra quem foi a final da Intel Orlândia do Sidão, em que eles conquistaram a primeira Liga Nacional. Qual foi o adversário da Intel Orlândia na final da Liga Nacional de 2012? Quem já respondeu não precisa responder de novo. E quem não respondeu ainda e quiser concorrer, são 2 bandejinhas de croquete da Lalane Croquetes e uma sobremesa da Esqui Sorvetes. Sidão, voltando, daí você voltou por Orlândia e daí começou o grande. Só um segundinho também. Acabou de entrar também o Ataliba, ex-jogador do Corinthians, o camisa 7, nós fizemos uma live com ele um tempo atrás. Eu torci um bocadinho para ele na época que ele jogava. Aí, ó. No futebol de campo eu sou corintiano. No salão nós temos umas histórias aí, mas no futebol de campo sempre fui corintiano e torci muito por ele, quando ele jogava. Isso aí. Ele só não falava muito assim. Ele melhorou a conversa, Cacau? Não, conversou bem, viu, Sidão? Foi legal, foi legal. Eu lembro bem dele. Ele não é Botucatu, não, né? Não é. Ele tem um amigo nosso aqui, o Carlinhos Romagnoli, que é conhece os ex-jogadores, né? O Carlinhos, o Miltinho mesmo, que fez sua indicação. E aí ele conversou, o Ataliba foi muito pronto em nos atender, tudo, foi muito boa a live com o Ataliba, teve bastante história bacana. Sempre muito simpático, né? Então, sempre. Não, isso aí foi muito... Torci muito por ele. Mas eu acho que essas perguntas estão muito fáceis, rapaz. Essa pergunta tinha que ser assim, ó. Qual foi o primeiro Paulista do interior? O primeiro estadual? Esse negócio da Liga Nacional aí, todo mundo... Mas esse assim, daí isso aí o Guti, Lico, o Fadel, aí sabe, daí eles falam, daí todo mundo vai esse trio aí sabe de cor e salteado. Sim.
Sim, não, esse aí eu sabia. Então a gente fez, para. Vamos enaltecer um dos grandes feitos, né, Sidão? Por falar nisso, Sim, Sidão, importante. você teve vários títulos paulistas, né? Tanto do interior quanto o geral, né? Série O Ouro, né? paulista mesmo, Série Ouro que você Série Ouro falava, que sim. série Ouro, como Uhum. é falado, né? Dá uma pincelada para nós, quais foram quais Olha, foram que você achou os na melhores, verdade, maiores? Cacau, na verdade eu sempre entendi assim, ó. Quando nós começamos a equipe lá atrás, quando era tudo amador, era o que a gente tinha era o máximo que nós poderíamos fazer. E nós sempre pautamos, tanto eu quanto a direção da Intel, o presidente, que é um apaixonado, né, é, a fazer o que era necessário para conquistar o nosso próximo objetivo. Então, isso sempre foi muito bem organizado. Nós começamos lá atrás com aquela obrigação de ganhar a cidade. Enquanto nós não conquistamos a hegemonia na cidade, nós não sossegamos. Depois, a obrigação era ganhar as taças IPTV ali da interior, da região nossa. Conseguimos. E quando lá começou em 2001 a ter um esquema de trabalho diferente, de treinar 2 períodos, a obrigação era o Paulista do interior. E nessa ocasião, você vai lembrar muito bem, os meninos aí do Botucatuense lembram, o Gu, o Fadel, todo o pessoal aí vai lembrar disso. Nós sempre tivemos grandes equipes, né? Bebedouro, Altinópolis, estou falando da minha região, tá, pessoal? Luiz Antônio, Jabuticabal, depois vai Santa Fé, o próprio Garça. Então, o interior de São Paulo era recheado de grandes equipes, nós tínhamos equipes em todo o interior de São Paulo de muita qualidade. Eu lembro quando eu vim aqui para a região de Dracena jogar em Adamantina, Oswaldo Cruz, Pereira Barreto, Araçatuba, era tudo dificuldade, né? Mas o objetivo nosso, naquela ocasião, o investimento era feito para ganhar. Juninho, um abraço aí para o Marília, tá? É um ex-jogador meu também. Era sempre assim, vamos organizar o time para ganhar esse campeonato. Então, nós buscamos naquela época, lá em 2001, o Paulista do interior, tá? Conseguimos, aí começamos a melhorar para 2002. Em 2003, o objetivo já era o estadual Série Ouro, quando nós ganhamos o primeiro contra o Palmeiras, que na época era o melhor time, um dos melhores times do estado. Os meninos começando naquela época, Marinho, Leandrinho, os irmãos Fábio e Flávio Moura, o goleiro era o Pezão. Bom, era um celeiro, o Ricardinho, que hoje é treinador do Sorocaba. Era um grande time e nós acabamos ganhando o primeiro estadual naquele ano. Na sequência, nós fomos convidados pela franquia da Pênalti a representar a Pênalti e jogar a Liga Nacional. Isso em 2004. Então, os saltos foram dados dessa forma. Nessa época aí, de 2004 até 2011, nós brigávamos por quê? Para ganhar o Paulista do Interior, para ganhar a Série Ouro, e participar bem, né, de todos esses campeonatos e participar bem da Liga Nacional. Nós não tínhamos investimento para brigar pelos títulos da Liga Nacional. Então, os objetivos ainda era Estado. Então, nós continuamos ganhando o estadual, né? Ganhamos por 3 vezes, e o interior, eu não lembro bem mais a quantidade, porque na época era muito disputado, mas assim, tinha várias equipes boas, então, se eu não me engano, foram 6 Campeonato Paulista do interior. E nesse meio tempo era isso, era o máximo que a gente tinha como objetivo. Até que chegou em 2011, eu tinha uma bela equipe em 2011 também. As minhas equipes realmente eram equipes boas, eu sempre escolhia jogadores tecnicamente bons, eu gostava de jogador habilidoso. Eu lembro de uma fase do Ale Oliveira na final, nesse jogo lá em Garça, quando nós pegamos o Banespa, que ele falava que meus times era tudo peladeiro. E eu adorava jogador peladeiro. Eu gostava do jogo de pivô, gostava do jogo de passo para frente, jogador habilidoso, deixava os meus atletas jogarem, sempre foi assim, né? Até que chegou 2011, nós tínhamos uma boa equipe, fizemos uma campanha boa na Liga, fomos eliminados pelo, se não me engano, o Carlos Barbosa na fase dos playoffs, e na final da Série Ouro, coincidiu de ser nós e Santos. O Santos de Falcão, Davis, Gé, que foi o campeão da Liga naquele ano. Só que o Santos, ele fez um grande investimento e resolveu parar com a equipe no final do ano, né? E aí, curiosamente, olha como o destino traça essas coisas, né? Nós estávamos já montando uma equipe melhor para 2012, com possibilidade de já começar a querer pensar em brigar, e para reforçar tudo isso, para fazer isso realmente ficar forte, nós fomos procurados pelo Falcão. O Falcão que nos procurou, que conversou com um dos diretores nossos na época, demonstrando o interesse, que ele não queria sair do Brasil, que ele entendia que nós tínhamos uma estrutura boa para que pudéssemos chegar.
Nós tínhamos acabado de jogar a final contra eles e tinham ganho deles. E aí foi feito os acordos, né? Nós realmente ele veio. Junto com ele já tínhamos já alguns jogadores que já estavam. Aí veio o Gé, veio o Cício, veio vários jogadores. Eu não gosto muito de ficar citando o nome porque eu tinha um elenco que todo mundo tinha a sua participação efetiva, né? Assim, até curiosamente todos tiveram participação, até os jogadores que eu utilizava pouco no elenco, em algum momento participou da conquista. E realmente foram anos assim importantes. 2012 veio o primeiro título, né? Não vou falar contra quem foi, porque senão eu vou entregar aí o doce, né? Depois, em 2013, nós repetimos a façanha, né? Mantendo basicamente a mesma base de 2012. Em 2014 já houve um retrocesso em relação a investimento. Nós tínhamos que investir um pouco menos. O Falcão já tinha um projeto dele de fazer o trabalho dele em Sorocaba. Mesmo assim, ficamos com uma boa equipe, conseguimos de novo chegar na final. Foi quando teve aquele ano que teve aquele gol do Dieguinho, faltando um segundo no Parque São Jorge. Sim. Lá. Sim. E em 2015 nós chegamos de novo na mesma semifinal contra o Corinthians, chegamos de novo contra o Carlos Barbosa, que naquele ano fez uma campanha perfeita, merecedora do título. Então, assim, esses 4 anos foram importantes demais para sacramentar toda uma estrutura, todo um trabalho que veio desde lá de trás. Nesse meio tempo, nós ganhamos o Sul-Americano, fomos campeões sul-americanos, né, no Uruguai. Participamos de 2 mundiais, um nos Estados Unidos e um no Cazaquistão, no Karate, né? E ficamos em terceiro nos 2, porque o sistema de disputa era uma simples semifinal. Coincidimos de jogar as 2 semifinais contra o Dínamo, que na época era o melhor time da Europa, né, da Rússia. Sempre chegamos com problema por causa do nosso calendário. Nós chegamos nos Estados Unidos no primeiro Mundial com metade do elenco lesionado. E no Cazaquistão tivemos uma preparação um pouco melhor, mas não fomos bem na semifinal contra o Dínamo. Perdemos no finalzinho lá o jogo e acabamos terminando em terceiro. Mas esse retrospecto desses anos aí, ele foi crucial para realmente coroar um trabalho de longos anos. Aí, em 2016, depois a ideia era manter aquela tradição, mas aí veio a questão da reforma do ginásio em Orlândia, e até hoje o ginásio está lá. Agora, esse ano, parece que vão terminar, mas a gente teve que paralisar ali, fazer um outro tipo de trabalho, que é o que nós estamos desenvolvendo esse ano em Dracena, mas continuando tocando o futsal para que a gente não deixe isso morrer. E esses anos aí realmente foi para coroar a história de um clube, de uma cidade, né? Com certeza. Sim. Viu, Sidão? O César é um amigo nosso também, jogador de futsal, jogou na Itália, jogou aqui em Botucatu, tudo. César Adornato. Ele lembrou muito bem aí uma questão que tinha uma jogada que chamava Orlândia, aqui em Botucatu, uma jogadinha de escanteio desse que chamava Orlândia, segundo eles foi em 1995, né? Daí o time de Orlândia fez essa jogada, o Botucatu trouxe para ela e diz que até hoje nos jogos de veterano fala na jogada Orlândia, né? Em 95. E o César é um grande jogador de futsal também, viu? Tem a perna dele, parece que tem 3 metros. Passar pelo homem não é fácil não, viu, Cidão? Roubar a bola é com ele mesmo, né? Não dá, não, é impressionante, não. E a habilidade, é um cara diferenciado também, é mais um diferenciado daquele Botucatu. Mas é legal saber que tinha isso, é bom, é interessante. Até hoje, então, ele falou que até hoje é utilizada nos bate-bola, né? Ele como jogador veterano, tudo, né? Então que legal, muito bom, obrigado. Então, também tem uma outra pessoa aqui, o Zetão, é um árbitro de futsal, né? Ele está falando aqui que tem um jogo que foi quase uma guerra entre Garça e Orlândia, bons tempos, tenho saudades de jogos exterior. O Zetão foi árbitro da Federação Paulista também, ele habitava os jogos do interior. Na época até a arbitragem se perdeu nesse processo todo aí, né? Porque a arbitragem anterior, eu lembro que tinha as ligas, né? O Zetão vai lembrar disso, tinha as ligas, né? Orlândia tinha a Liga de Ribeirão Preto, tinha a Liga de Batatais, tinha a Liga de Matão. Eu lembro que tinha várias ligas que coordenavam os campeonatos da cidade, na região, e a arbitragem também tinha isso. Até isso parece que com o tempo se perdeu aí, e hoje os árbitros não têm essas possibilidades que esse pessoal tinha. O Zetão deve ter saudade por isso aí, porque realmente era muito bom, né? Sim, não, isso praticamente morreu.
Viu, Sidão, uma coisa assim, acho que é uma curiosidade de todo mundo. É, é difícil treinar jogadores do nível de Vinícius, Falcão e outros. Assim, acho que talvez as estrelas maiores sejam o Vinícius e o Falcão. O Vinícius a gente já conhece, já se falou muito bem dele aqui, sabe que além de ser um excelente jogador, uma excelente pessoa também. É difícil o vestiário lá com o Falcão, como que é isso aí? Olha, Cacau, muita gente me pergunta isso e o pessoal até se surpreende quando eu respondo. Eu sempre digo o seguinte, eu dou muito valor a todas as equipes que eu trabalhei. Não existiria esse 2012 se eu não tivesse lá em 85 tido o Amador. Foram etapas que foram sendo cumpridas para chegar nesse nível de competição e todas têm o seu valor. Eu tinha uma equipe em 2003 que foi campeã do interior, que foi campeã estadual, a equipe era magnífica, né? Aí quando o pessoal me pergunta isso, se é difícil lidar com esse pessoal, eu sempre respondo o seguinte, foi a experiência, para mim, de maior orgulho, um prazer grande, não só por conviver com essas pessoas, mas por poder ter a possibilidade de fazer a gestão sobre eles, de ter conquistado o que nós conquistamos. E aí se resume no quê? Foi mais fácil treinar esses caras do que treinar qualquer outra equipe minha. Até se comparar às minhas equipes de juvenil, de categoria de base, de escolinha. Por quê? Porque quando eu montei o elenco, e eu lembro até hoje que eu tive na frente da Intel, se eu não me engano, quase 1.400 jogos. Essa é uma história que Muita coisa. você não consegue memorizar, né? 35 anos vividos ali, com uma pausa aqui, outra pausa ali, mas dedicado a isso. E quando chegou esse grupo de pessoal, eu lembro que eu fiquei assim, falei, poxa vida, eu tenho uma forma de gestão diferente de outros treinadores, diferente todo mundo é diferente, né? Ninguém vai gerir da mesma forma. Mas eu tinha uma particularidade que diferente dos outros. O pessoal não me viu, por exemplo, ofender nenhum atleta, gritando, ofendendo, berrando à beira da quadra, gritando para que pudesse extrair o máximo dele. E eu fiquei preocupado. Quando eu mesmo montei o elenco, porque na Inter eu sempre tive essa possibilidade, o patrão sempre deu direção, o Vicenzo, que é o dono, sempre deixava eu cuidar. Mas você monta, você cuida, o filho é seu e você se vira. Então, assim, eu sempre tive esse privilégio, essa possibilidade. Quando veio esse elenco todo, eu lembro que eu cheguei num amigo meu, de escola, desde criança, falei, e agora? O que você acha? E eu mudo a minha forma de gestão? Ele virou e falou para mim assim, você não tem que mudar nada. Você chegou até aí sendo desse jeito, e você tem que continuar sendo desse jeito. Então, quando eu fui para a quadra com esse pessoal, eu comecei a entender o quê? Eles mesmos, Cacau, se cobravam demais, cara. Eles chegaram nesse nível de competição, eles tinham um nome a zelar, uma carreira a zelar. Eu não precisava ficar me esgoelando, obrigando, ofendendo ninguém para que eles produzissem o mais. Eu tinha que gerir, eu tinha que fazer a gestão sobre eles, tirar o máximo de proveito deles, dentro e fora da quadra. O sistema de jogo meu facilitava muito, porque era muito simples, sempre foi muito objetivo. Assimilar a jogada não precisava. Então, era tudo muito imediato. A cobrança do dia a dia, eles mesmos faziam. E aí eu conseguia fazer a gestão de uma forma que eles se sentiam felizes, que era uma coisa que eu sempre levei em consideração meus grupos de trabalho, que todo mundo tinha que viver bem, gostar um do outro, trabalhar um pelo outro, e aí foi mais fácil de extrair. Foi a coisa mais fácil do mundo, extrair deles o máximo que eles podiam dar. E eu sempre dei muita liberdade para que eles pudessem falar, conversar sobre tudo, sobre a parte tática, a parte leitura do jogo. Eu dava essa possibilidade para que eles façam, sempre foi assim em todas as equipes, não era só para eles não, em todas. Se algum atleta quisesse fazer uma observação sobre alguma jogada ou algum posicionamento, eles tinham essa liberdade. Então foi um grupo muito fácil. A minha função foi só fazer a gestão, extrair o máximo deles, cada um respeitando a sua personalidade ao máximo, porque cada um tem a sua personalidade, tem a sua forma de lidar. Todos entenderam. Não, esse dia eu dei uma entrevista, eu falei para o pessoal, olha, para vocês terem uma noção, a marcação do goleiro-linha, eu determinava. Eu tinha um grupo que fazia ataque e tinha um grupo que fazia defesa, goleiro-linha de final de jogo. E a minha defesa do goleiro-linha, quem montava eram os atletas que marcavam. Eu dava essa alternativa para ela, vocês vão fazer, eu só vou dar os pitacos, eu só vou corrigir. Por quê? Às vezes o treinador chega assim e fala assim, não, eu quero que vocês façam assim.
E às vezes não está certo. Sim. Você exigir e não está certo. E com o potencial que eles tinham, com a experiência que eles já tinham, por que eu queria ser maior que eles ou melhor que eles se nós podíamos trabalhar em conjunto? E quando eu falei isso para o repórter que me perguntou, eu falei, não acredito, você fazia isso? Eu falei, pois é, em todos, não foi só nesse elenco, eu fazia em todos, eu trocava ideia, conversava com todos sobre isso. Isso para atacar, para defender, a lógica das jogadas de ataque, a maioria das vezes, o goleiro linha, por exemplo, que era uma coisa que eu gostava de fazer, era eu que desenvolvia. Mas se não tivesse a participação efetiva dos atletas, não funcionava. Então, assim, para simplificar a tua pergunta, eu gostava de trabalhar em gestão conjunta, e esse grupo aí, 2012, 13, que é o que você perguntou, entre aspas, foi o mais fácil, porque eles se cobravam demais, eles queriam a perfeição, eles que não precisava de eu ficar empurrando ou cobrando nada deles. Então, por isso que foi muito fácil. Sim, e até o Plínio, amigo nosso também, que colocou, acho que colocou bem, né, que é muito mais fácil trabalhar com craque do que com cabeça de baga, né, Stão? Porque Não, se resume assim, ó. Claro que todos merecem respeito. Eu sempre falei isso, porque todos, sem exceção, todos fizeram parte da história da Inter, da história de Orlando, da história do Sidão. Só que assim, quando você tem menos investimento, você tem que corrigir mais o atleta. Sim. Muitas vezes você pegava atleta que ele achava que era o dono do pedaço, que era o dono do mundo, que era o melhor do mundo, e na verdade ele tinha muito para aprender. Sim. E aí você pega depois jogadores de nível mundial que, na sua simplicidade, não tinham esse pensamento, não precisava disso, mas eles gostavam de ser corrigidos. Então, há uma diferença fácil, prática, é coisa da vida, né? Não, é natural isso. Mas, realmente, foram exemplos assim que você tem que guardar, memorizar para entender. Então, aconteceu muito isso. Que jogador que achava que era, na verdade, não era, né? Não são muitos, não são todos também. Sim, claro. E outros jogadores que, na sua humildade, sabiam muito, entendiam muito, tinham muita capacidade e não tinha essa cobrança aí, não tinha essa visão, não gostavam de ser assim. Então, no meu meio aí de futsal, esses longos anos aí, praticamente natural viver isso. Não, foi perfeito, Sidão. Sidão, é o seguinte, ó, tá faltando 5 minutos, o Instagram tem um limitador, né, de 1 hora para live. E a gente tem mais algumas coisinhas para conversar. Você teria disponibilidade para a gente abrir um segundo horário mais um pouquinho? Pode ser? Fica à vontade, fica à vontade. Que daí a gente faz o sorteio com calma e, assim, responder o papo, está muito bom, o pessoal está gostando aí pela participação. Pode ficar tranquilo. Tá certo, então. Então, Sidão, vamos encerrar eu sempre falo aqui, né? Vamos encerrar o primeiro tempo. Vamos encerrar o primeiro tempo e tomar uma aguinha, daqui uns 3 a 4 minutos a gente volta, pode ser? Feito. Tá. Combinado. Pessoal, então, ó, estamos encerrando agora o primeiro tempo, dentro de 3 ou 4 minutos voltamos no mesmo esquema aí. Sidão, obrigado por enquanto, daqui a pouco chamamos de novo, beleza? Já voltamos, ok. Já voltamos. Valeu, pessoal, obrigado.